Olá, galera imersiva, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Ensino de Física em Foco. Hoje temos uma nova entrevista, eu vou apresentar para vocês. Ele é o Dr. Hernani Bastidas da Cruz. Ele possui doutorado em Ensino de Ciência e Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ele é mestre em Ensino de Física pela UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, e graduado na licenciatura em Física pela UTFPR e é bacharel em Física pela UEPG também. Além disso, é graduado em Tecnologia em Sistemas para a Internet pela União e ele trabalha desenvolvendo na parte de programação, modelagem 3D, dispositivos de robótica, desenvolvimento de sistemas e muitos projetos bacanas na área de ensino de tecnologia e na área de ensino de física também. Então, hoje temos aqui o grato prazer de apresentar o Hernani. Seja muito bem-vindo, Hernani. Obrigado, Richard, pela oportunidade. Imagina, estamos aqui parceiros, né? A gente se conhece, na verdade, há bastantes anos já. A gente se conheceu quando eu cheguei aqui no Brasil, 2019, lembra, Nani? Antes da pandemia. 2019 foi uma parceria bem legal no laboratório de ensino lá da EPG. Exatamente. Foi um laboratório bem legal, que inclusive estava nascendo, né? Na verdade, ele estava surgindo, esse laboratório, nessa época, e foram projetos muito bacanas. Uhum. Tínhamos vários projetos simultâneos, né? Entre eles a bobina de Tesla, comunicação a distância com o Arduino, projetos de Arduino com ensino fundamental, médio e graduação. Era bem divertido. Nossa, era muito legal, fazendo ciência, né? E essa é a parte muito, muito legal. Hernani é professor atualmente, concursado pelo Instituto Federal de Rio Grande do Sul, e está na área de tecnologias, né? Isso, comecei esse ano, foi aprovado esse ano, comecei minha carreira como efetivo, foi nomeado em janeiro, e desde então estou uma mudança e iniciar meus trabalhos aqui no Rio Grande do Sul. Nossa, muito legal, Hernani. Então, Hernani, vamos nossa primeira questão aqui. Qual foi sua motivação para pesquisar na área de ensino de física? O que foi que te motivou lá atrás, quando você começou a estudar na licenciatura? Então, vou tentar sintetizar um pouco, porque isso começa quando eu decidi fazer física. Quando eu escolhi fazer física, foi por uma dificuldade no ensino médio, que era muito corrido, na forma que eu estudava, onde eu estudei, e eu via muitas equações não havia onde aplicar. Então, eu acabei fazendo a graduação primeira, entrando na física, porque eu queria entender aonde aquelas equações que eu vi rápido no ensino médio, onde elas eram aplicadas no dia a dia. E isso, durante essa graduação, eu acabei participando de uns projetos de extensão, na verdade, e nesses projetos de extensão a gente ia apresentar experimentos em praça, em escolas, em vários lugares, e eu acabei gostando da área de ensino, e depois fui procurar fazer a complementação pedagógica pelo TF para ter licenciatura, e ajustar meu currículo, de certa forma, para a área de ensino. E aí veio o mestrado, doutorado, que completaram na área de ensino a minha formação. Nossa, muito legal, Nani. E você sempre esteve, assim, envolvido na parte de programação, pensando em criar protótipos robóticos, ou foi que assim foi surgindo à medida que você foi pesquisando no mestrado e no doutorado? Computação, já tenho algum tempo que sou envolvido com essa área. E surgiram os projetos que a gente foi desenvolvendo durante o período que eu passei na EPG, no Instituto Federal, no Paraná mesmo, como colaborador. Do ensino médio, eu ainda queria fazer um carrinho de controle remoto. E um professor que eu perguntei na época como é que fazia isso, a resposta dele pra mim foi na época: isso é muito difícil. E aquilo me incomodou um pouquinho. Agora eu fiz alguns carrinhos de controle remoto, então aprendi a fazer e demorou um pouquinho, mas aprendi a fazer. Então, essa foi uma das coisas também que me marcou bastante, porque a abordagem que eu tive nesse momento podia ter me levado para outra área, para outros projetos, para outros focos, né? Mas é que isso é muito legal, essa questão de a gente se desafiar, né? Porque é ruim, às vezes, falar, né? É muito comum você escutar que é difícil tal coisa, mas acho que isso está em nós como pesquisadores, né? Vamos a essa visão de pesquisadores nessa área de ensino, e que você quer fazer aquela coisa e você vai atrás, pesquisando ferramentas, pesquisando como se realiza tudo, né? Eu lembro que eu fiquei, né, muito envolvido com essa parte do teu produto, de doutorado, porque, né, eu sei, tipo, tudo o que você estava fazendo, o esforço, né, correndo atrás, fazendo aqueles testes no controlador, nos dispositivos em vários sensores, né, que se utilizam no Arduino. Eu achei muito interessante essa parte. E como foi a sua experiência de pesquisa e qual foi o objetivo da tua pesquisa do doutorado, né? Porque você desenvolveu essa questão de robótica, né? Então, em 2019, estava fazendo, nesse período, estava fazendo 50 anos da missão Apollo, que a missão Apollo 11 que desceu até a Lua. Então, a ideia foi utilizar esse problema como
uma forma de ensinar física, porque é muito comum as pessoas perguntarem, mas como é que eles entendem, olhando esses números, como é que entendem? Tem determinadas gases, tem determinadas radiações, tem determinados as grandezas que a gente vai medir, como é que sabe que aquelas grandezas estão indicando que tem alguma coisa, sabe, sobre o planeta. O que ele tem, o que ele oferece, o que é seguro, o que não é seguro. Então, com esse foco, foi construir uma atividade em que construísse sensores e trabalhasse a física dos sensores para poder trabalhar alunos como interpretar as grandezas, os valores medidos e tirar, assim, fazer propostas, fazer predições do que estava lá. Então, você consegue olhar e ter uma compreensão melhor de como aquela região está exposta, né? Então, mas aquele número representa. Então, conseguir comparar aquele número com o nosso dia aqui e interpretar é perigoso, não é? Então, olhar aqueles números e tirar informações daquele número, saber como ler uma telemetria que a gente pode gerar nos sensores, né? E obter isso como uma compreensão do ambiente físico. Nossa, foi muito bacana, porque eu vi teu produto lá e, nossa, eu achei que, tipo, um trabalho enorme você tentar controlar, programar cada sensor para poder recolectar todas essas variáveis, né? São muitas variáveis, temperatura, pressão, enfim, muitas outras que estão envolvidas ali no teu produto. Agradeço, mas eu vou fazer uma propaganda aqui agora. Com o meu produto, eu não alcancei não consegui transformar ele numa forma de um alcance maior, restrito a quem fez a atividade junto comigo lá no IPG. E o teu produto, como você está oferecendo, eu tive a oportunidade de conhecer, ele tem uma chance de alcançar um público maior porque ele deixou de ser físico ali, ele está virtual, e ele traz possibilidades que o meu não trazia. Até que uma das coisas que eu quero trazer no meu é trazer esse lado virtual que você está trazendo, que você fez no teu trabalho, porque é uma forma de eu aumentar o alcance da ferramenta. E o teu tem nesse sentido, o meu alcance ficou bem mais curto perto do produto que você construiu. Vou convidar você nessa parceria, como você falou. Eu não estou 100% experto, mas tenho um pouco de conhecimento. Aí a gente pode também fazer essa abordagem do teu produto com o meu. Tipo, a gente junta aí... Eu tive a oportunidade de ver teu produto e do que você está construindo, e acredito assim que o alcance do que você vai poder fornecer com o teu produto é muito maior que eu fiz com o meu. Estudei um pouco de ferramentas como o Blender, como o Unity ali, né? As ferramentas que são as ferramentas mais... Hoje já estão utilizadas, bastante utilizadas. Mas bastante utilizada para isso. E agora tendo a oportunidade com a tecnologia atual, eu acho que dá para fazer uns projetos muito legais. E conto com a tua parceria depois, porque a ideia de transformar isso numa realidade virtual aumentada, ou trazer isso virtual, eu sinto que o alcance é muito melhor do que eu acabei fazendo. Fica à disposição aqui meu canal também, meu projeto, né, para a difusão desses trabalhos, dos teus trabalhos também, para que eles tenham um maior alcance, né? Logo eu te chamo, porque tem alguns trabalhos que a gente está começando a desenvolver aqui agora e vão ser legais de apresentar e compartilhar com o pessoal. E para finalizar, você poderia dar alguns direcionamentos para futuras pesquisas na área de ensino de física, para aquelas pessoas que estão curiosas ali, talvez em tentar abordar esses conteúdos que a gente está desenvolvendo aqui ou apresentando, né? Algumas ideias. O surgimento da IA ajudou muito. Então, conhecer IA e ver como aplicar no teu produto e em outros ali, conhecer um pouco sobre como é que ela funciona, tirar e é bom que isso também ajuda a tirar alguns mitos que estão surgindo sobre IA, sobre o que ela faz ou não faz. Então, é bacana. Eu acho que trazer isso hoje em dia para nós é útil. Não usar a IA apenas como única fonte de conhecimento, porque ela pode falhar. Então, usar com cuidado a IA, mas na nossa área seria uma boa estudo, uma boa forma de trabalho seria entender como ela usar e como ela pode contribuir tanto na formação quanto na pesquisa, porque realmente tem recursos e se souber explorar com o lado bom ali, né, explorar usando a tecnologia a nosso favor para aprender, é muito bem-vindo. A área de física moderna é uma área que precisa de divulgação, eu digo só não divulgar, porque há muitas informações que são apresentadas ou entendidas de forma errada pela grande comunidade, sim, boa parte das pessoas. Isso aí, e às vezes é falta nossa também de saber como comunicar isso, porque física moderna está no nosso dia a dia e isso
revolucionou nossas tecnologias, então é necessário conhecer. Então, como é que ela funciona, como é que ela impacta o nosso dia a dia. É bem interessante todos esses apontamentos ali que você trouxe, Hernani, e sobretudo ressaltando essa parte da IA, porque não tem dúvida de que essa ferramenta vai ser cada vez mais forte. Eu acredito, bom, inclusive você deve saber bastante nessa área, né, de computação, que os mismos criadores da IA, eles estão sempre renovando e eles imagino que vão estar pensando em potencializar mais essa ferramenta da IA. E não tem como educação, ensino se afastar dessa tecnologia. Assim como você falou, fazer uso consciente, fazer uso, falamos assim, ético dessa ferramenta, mas ela contribui muito. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo rapidinho aqui com o meu produto, né? Eu não sou experto na programação e eu utilizei a IA justamente para trazer esses conhecimentos que eu tecnicamente não tenho para poder incorporar no meu produto. E eu achei isso muito fantástico, porque nessa prática, nessa transição, eu percebi que não é simples você chegar a IA e falar, faça isso que eu quero assim. Ela vai criar o código, mas esse código nunca vai funcionar na primeira vez. Se uma pessoa não sabe o básico do básico, por exemplo, na plataforma que você está usando para modelar 3D, ou para fazer uma simulação, você precisa fazer um estudo prévio, né? Porque a IA não vai resolver da parte prática de você, né? Quer dizer, a IA não vai simplesmente fazer a simulação por você. Ela vai te dar e vai guiar, vai auxiliar desde da forma técnica, né? Nesse caso, ela se comportou como uma extensão tua, de uma área que você pode não ter tanto, você não tinha tanta familiaridade, agora já está diferente. Então, agora tá. ela ajuda se ela trabalha dessa forma como uma extensão, eu acho que é muito útil. O problema é quando ela faz tudo e a pessoa só copia e cola e não entendeu. E aí já é outra coisa, Extensão, né? como uma extensão da nossa mão, da nossa cabeça, para as nossas habilidades, isso é muito útil, porque você consegue construir coisas muito mais fáceis, né? Então isso é importante, porque ela como uma extensão é muito útil. Agora, infelizmente, muitos usam ela da forma correta, adequada. né? Usam ela como resolve o meu problema e eu não quero entender como é que funcionou. Não é assim. É verdade. Não, galera, não é copiar e colar, porque inclusive hoje já tem muitas sites onde você coloca, por exemplo, textos que você diz que produz, né? E você consegue detectar IA. E tem muitos textos de porcentagens altos que foram escritos por IA. Então, não tem como você copiar e colar, né? Na verdade, IA é, como você falou, exatamente isso seria uma palavra correta, uma extensão. Assim como você tem duas mãos, dois pés, você tem a IA para te auxiliar em alguma coisa específica. Ela não vai desenvolver nem vai pensar como um humano, né? Jamais. Né? E a nossa área, usando ela como extensão, a produção é maior. Então, usar IA, eu acho que é bem-vinda. E também, com ressalva, é usá-la como extensão. Não é ela resolver todos os problemas. E isso mostrar, trabalhar como usar isso de forma bacana é útil, porque a gente não vê isso hoje em dia. Mais que se fale, está difícil de mostrar para o público mais jovem a importância de saber as coisas e não pedir para a IA fazer. Isso é complicado. Tanto na física quanto na computação, isso é muito, muito complicado, porque muita coisa se perdendo nesse pedaço, porque a IA está fazendo e a pessoa não tem a menor ideia de como aquilo funciona depois. Então, esse é um perigo e é uma boa abordagem para pensar, para entender depois, e resolver com IA e sem IA, e perceber como ela ajuda, mas ela precisa que você tenha noção do que está acontecendo. Desde a parte moral e ética, né? A ferramentas, assim como você utiliza qualquer outra tecnologia. Hernani, muito obrigado pelas suas contribuições. Sua fala é muito interessante aqui para nós, sobretudo para dar aquelas ideias. Esta última parte, eu acredito que funciona muito para as pessoas que querem abordar pesquisas em utilização da IA de forma mais ética, né? De forma melhor possível. E com relação às tuas contribuições, Nani, então eu vou deixar aqui na descrição, né, tuas redes sociais, se você permitir, né? Claro, pode pôr. O teu e-mail, alguns links das tuas publicações para as pessoas que têm interesse, né, talvez em te procurar, né, para aprofundar qualquer conteúdo ou alguma pesquisa, então fiquem à vontade, né?
Sim, pode compartilhar, sim. Comentem aqui também, né, que vocês acharam, se vocês querem continuar aqui ouvindo mais esta conversação entre nós dois cientistas aqui, querem fazer mais produção na área de computação e ensino, então... Eu vou fazer propaganda. Obrigado, eu vou fazer propaganda do trabalho do Richard, tá? Vejam o trabalho dele assim que ele publicar, porque eu tive a oportunidade de conhecer e eu acho que vocês vão gostar, porque é uma área bastante curiosa, porque é física moderna, e o produto, sendo em 3D, como ele trabalhou ali, fez uma coisa que eu não consegui fazer, que é o alcance. Legal. Então, sim, Hernani. Fica curioso, precisar dar uma olhada, porque vale a pena. Com certeza, Hernani, eu vou publicar, né? Aí eu vou convidar você também para futuras publicações também, né? Você é um grande parceiraço, e mais que você, eu sempre falo, quando falo Hernani, é experto em programação, e sempre falo assim, e a pessoa, nossa, ele é muito fera nessa parte. Então, Hernani, você está convidado, mais que convidado, né? Nas produções aqui juntos. Então é isso, obrigado, Hernani, obrigado, e a gente se encontra em outros projetos por ali. Obrigado por tua atenção aqui e por você ter a disponibilidade com a gente no canal. Beleza? Obrigado, Chico, pela oportunidade. Tchau para todos aí. Até a próxima. Então, até a próxima. Obrigado, Nani.